Olá, tudo bem com você? Então, agora o nosso objeto de discussão é o pagamento sob análise do seu objeto. Então, objeto do pagamento nada mais é do que o conteúdo da prestação. Nós temos duas regras-chave previstas no 313 e no 314. Essas regrinhas, elas vêm sendo trabalhadas na nossa matéria desde a nossa segunda aula. 313 estabelece que se foi combinado a entrega de objeto específico, não pode ser substituído por outro, mesmo que de maior valor. Não pode, portanto, o devedor obrigar que o credor receba outro objeto. Do mesmo jeito, se o objeto foi combinado por inteiro, não poderá ser exigido que o credor receba em partes, conforme o 314. Então, essas duas regras, elas gerenciam todo objeto do pagamento. Além delas, do 315 ao 318, nós temos regras para o pagamento em pecúnia, em dinheiro. Então, seria aquela situação em que a obrigação civil prevê o dar, entregar dinheiro ao credor. A primeira regrinha, prevista lá no 315, estabelece que o pagamento no Brasil é feito através do valor nominal. Valor nominal é o valor original, combinado lá na obrigação civil. Portanto, se eu devo para Milena 50 mil reais vencidos no dia 30 de abril de 2020, eu teria que ter pago esse valor de 50 mil reais lá no dia do vencimento. O que acontece nesse caso quanto ao objeto do pagamento? O valor nominal são esses 50 mil. Portanto, o nominalismo, que é identificado por alguns autores como princípio do nominalismo, significa que o pagamento em dinheiro, ele parte do valor nominal, portanto, do valor combinado lá na obrigação civil entre o sujeito ou sujeitos do polo passivo, portanto, polo do devedor, e polo ativo, polo do credor. Se esse pagamento do valor em dinheiro for combinado para ser cumprido, para ser executado no futuro, então lembrando da obrigação de execução diferida ou continuada, então a execução diferida, quando a gente paga numa vez só, mas em momento futuro, partindo do ponto da data da constituição da obrigação civil, ou de execução continuada ou periódica, quando o pagamento se dá de modo periódico, de modo fracionado. Então, se eu combinei lá em 1º de fevereiro de 2020 o pagamento com a Milena, em uma única vez, devendo fazer o pagamento dos 50 mil no dia 30 de abril. O que acontece quando a gente contrata lá atrás? Nós poderíamos ter combinado a correção monetária desse valor, porque em razão do movimento da economia, 50 mil reais em fevereiro não terão o mesmo poder de compra em abril. Então, por mais que sejam fevereiro, março, abril, 2 meses, nós temos uma certa desvalorização da moeda e haverá uma desvalorização do valor que eu devo a ela cumprir. Então, é lícito que nós duas, lá em fevereiro, façamos a inclusão de uma correção monetária sobre o valor, ou seja, de indexação sobre o valor. O 316 torna lícita essa cláusula que corrige o valor nominal quando o pagamento é feito no futuro, ou seja, quando o cumprimento da prestação é feito no futuro, partindo da ideia da constituição da obrigação civil, mas essa cláusula deverá vir expressa. Essa cláusula é chamada de cláusula de escala móvel. Então, é lícito, conforme o 316, a inclusão da cláusula de escala móvel sobre o valor nominal. Pulamos o 317, já voltamos a ele, e passamos ao 318. O 318 do Código Civil estabelece que o pagamento no Brasil de valor em dinheiro deverá ser em moeda corrente, portanto em real.
Não poderá ser feito sob pena de nulidade em moeda estrangeira e nem em ouro, nem o pagamento do valor nominal e nem da correção, ou seja, da indexação do valor sobre o pagamento. Temos exceções a essa regra. Então, em regra, se eu e a Milena combinamos o pagamento de 50 mil reais com correção vinculada ao dólar americano, nós duas moramos aqui no Brasil, o pagamento referente à compra de um imóvel, pagamento é nulo, porque nem a entrega do valor e nem se a cláusula especificasse indexação, ou seja, correção com base na desvalorização entre real e dólar, na regra geral, esse pagamento seria nulo, essa obrigação contratual seria nula. Então, a correção monetária, para que seja válida, ela tem que ser em índice corrente nacional, ok? Nunca vinculada à moeda estrangeira. Então, aqui na nossa região do litoral, às vezes acontece de a correção monetária no contrato vir pactuada com vínculo ao dólar. Então, na regra, já sabemos que essa cláusula é nula. Nós temos exceções a essa regra. As exceções vêm previstas no Decreto-Lei 657 de 69 e também na Lei 8.880 de 94. Então, o Decreto-Lei 857 de 69 ratifica a ideia de que é nulo o pagamento ou indexação feita em moeda estrangeira ou ouro, exceto para contratos de importação e exportação, também para contratos de câmbio, ou quando no contrato um dos sujeitos tiver domicílio, pelo menos um dos sujeitos, tiver domicílio ou residência no exterior. Não vale essa regrinha de que posso fixar o pagamento ou indexação em moeda estrangeira se estivermos tratando de locação, ok? Então, para locação, não se permite, mesmo que um dos sujeitos tenha residência ou domicílio no exterior, locação de imóveis urbanos, não se permite que seja fixado o pagamento em moeda estrangeira ou indexado o valor em moeda estrangeira. Se a locação for de bem imóvel, é possível, mas esse contrato deverá ser levado a registro no Banco Central, tá? Então, a vedação legal para locação só vale para imóveis urbanos. Então, isso tem previsão no artigo 2º lá do Decreto-Lei 857 de 69. Seguindo ainda, temos mais uma exceção, que é o caso do arrendamento mercantil, ou leasing. O arrendamento mercantil é um contrato de locação acrescida a possibilidade locação de bens móveis ou serviços, onde se acresce a possibilidade de relocar o bem ao final do contrato, devolver o bem ou optar pela compra. No Brasil, hoje é solidificado junto à STJ o entendimento de que não desqualifica o leasing o fato dessa opção de compra do bem, por exemplo, acontecer no início do contrato, que é o que ocorre no arrendamento mercantil de veículos. Então, a pessoa faz a locação, na realidade, do veículo, mas já está optando pela compra. Isso quer dizer que, além da prestação, que seria o equivalente a um aluguel sobre o bem, ela arca com o pagamento do valor residual garantido, que seria justamente a questão da compra, ok? Então, o arrendamento mercantil, como ele é feito por instituição financeira, com captação de recursos no exterior, conforme a Lei 8.880 de 94, permite justamente que se faça pagamento ou indexação em moeda estrangeira. Então, daqui nós podemos elencar que é nulo o pagamento em moeda estrangeira ou indexação em moeda estrangeira ou ouro, mas nós temos que exceções a essa regra. Importação e exportação, contratos de câmbio, contratos em que um dos sujeitos tenha residência ou domicílio no exterior, exceto para alocação de imóveis urbanos,
e no arrendamento mercantil com captação de recursos no exterior, ok? Então, essas exceções do 318 vem no Decreto-Lei 857 de 69 e na Lei 8.880 de 1990. Chegamos, antes de irmos para o 317, a Lei 10.192 de 2001, ela estabelece a mesma ideia de que o pagamento não pode ser feito. Então, essa lei, primeiro, 10.192 de 2001, é a lei que identifica o Plano Real no Brasil. E ela segue a mesma ideia do 318. Portanto, nós temos a completude, seguem na mesma linha as normas jurídicas que regulamentam o pagamento em pecúnia, em dinheiro. Chegamos ao 317. O 317 é aquela possibilidade de rever o contrato ou desfazer, resolver o contrato, e melhor, a cláusula contratual, caso um fato imprevisto venha a tornar muito oneroso para um dos polos da obrigação civil o cumprimento da prestação. É o que nós chamamos lá no cotidiano como teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão é aquela onde, nas obrigações que sejam cumpridas depois, ou seja, de execução diferida ou execução continuada, quando ficar desproporcional, ou seja, em desequilíbrio o negócio, em decorrência de fato imprevisível. Imprevisível lá no momento em que contrataram a obrigação civil. Poderá a parte prejudicada requerer a revisão dessa obrigação civil ou até a resolução, a rescisão, o rompimento, a gente chama de resolução dessa obrigação civil. A teoria da imprevisão, então, ela exige o fato imprevisível, a execução diferida ou continuada da obrigação civil, a desproporção econômica do momento em que foi pactuada a obrigação civil para o momento posterior. Ok? Então, o que se permite, através da teoria da imprevisão, é o reequilíbrio da obrigação civil, podendo, assim, validamente ser cumprida. A teoria da imprevisão, ela veio para o Brasil através de um autor, que foi o Arnoldo Medeiros da Fonseca, inspirado na chamada cláusula rebus sic stantibus. Então, a cláusula rebus sic stantibus é uma cláusula que permite a revisão ou resolução de um pacto, de um acordo de vontades, formalizado nos termos que a gente denominava de pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Então, a palavra dada num contrato, ela não permitia mudança. Só que a cláusula rebus sic stantibus, em razão desse fator imprevisível, ela permitiu a readequação do reequilíbrio desse negócio. Então, a teoria da imprevisão, ela é viável de ser aplicada nesses momentos em que esse fator imprevisível se qualifica como agente que modifica o equilíbrio do negócio, ok? Mas para que seja possível, nós temos que identificar esse desequilíbrio, ok? Então, esse é o objeto do pagamento. Até o próximo vídeo.